Né? Isso que quer dizer a intenção positiva. Né? Então, o que eu recomendaria para vocês aqui é, se vocês percebem alguma coisa que não está legal no processo enquanto estudante, enquanto agente da educação, alguma coisa que não está funcionando como vocês queriam, a pergunta que vocês vão se fazendo para buscar a intenção positiva é: quando eu produzo esse comportamento, essa parte minha que ainda está produzindo esse comportamento, essa atitude, o que lá no fundo ela está querendo fazer por mim através disso que está sendo expresso? O que lá no fundo essa parte está tentando produzir para mim? Né? Aí você começa a caminhar no sentido de investigar as intenções positivas. E o que a gente faz quando a gente descobre isso? Descobre caminhos e meios mais saudáveis para que você possa chegar nessas intenções positivas, não aqueles caminhos que não estão funcionando. Por exemplo, algumas pessoas associam vencer a timidez com tomar álcool. Então eu tenho que me bebedar para chegar perto da garota que eu quero. Né? Isso é muito comum aí na juventude. Os caras tomam todas, entram nas boates enlouquecidos e misturam com outros químicos aí, que infelizmente está acontecendo muito mais do que está sendo relatado. É um alerta, até importante a gente estar consciente disso. Né? Na verdade, qual é a intenção positiva? Me enturmar, fazer parte de um grupo, me soltar. Esse meio não está legal, mas existe uma intenção positiva boa. Então a gente precisaria ajudar essas pessoas a resolver essa história e achar uma maneira de se aproximar, de se comunicar, de se enturmar, sem que aquele caminho que prejudica haja e destrua muitas vezes a vida deles. Estamos indo? Muito rápido? Ok. Tudo bem aí? Ok, então vamos lá. Não existe fracasso, tudo é feedback. Né? Dentro da programação neurolinguística, é muito interessante que, se você quiser, você pode aprender sempre. Essa é a grande mensagem desse pressuposto aí. Né? É claro que na vida acontecem coisas terríveis, desafiadoras, doloridas, que muitas vezes vão muito acima de qualquer coisa, tragédias pessoais, nacionais e tal. Não estamos falando que essas coisas não estão acontecendo, não, que não são importantes. O que nós estamos dizendo é que nós podemos aprender sempre. Se você quiser, você pode não ter mais fracasso mental, ou seja, eu fracassei, isso é ruim, porque isso não leva a gente a lugar nenhum. E aprender com isso. Usar toda e qualquer experiência que nós temos para que nós possamos nos desenvolver enquanto pessoa, possamos aprender. Então você, enquanto agente da educação, sujeito da educação, não deu uma aula muito boa, como é que você pode lidar com isso? Não fez uma tradução como você queria? Como essa experiência pode ajudar que na próxima vez você já vai ajeitando inconscientemente para fazer da melhor forma agora? Né? Outro ponto. Os recursos existem no sistema. Nós temos dentro de nós todos os recursos que nós precisamos. Não significa que nós não temos que aprender coisas ou desenvolver coisas, mas os recursos essenciais estão dentro da gente. Então, muitas vezes, algumas técnicas da programação linguística são feitas para nos ajudar a explorar esses recursos. Algumas técnicas nem são tão diretivas, do tipo, faça isso, faça aquilo. São técnicas como essa em que a gente vai falando, e a sua mente vai de alguma maneira assumindo processos em parte consciente, parte inconsciente, parte pode vir na forma de intuições agora, partes podem virem à noite, todos vocês podem ter sonhos estranhos essa noite. Né, quando a mente inconsciente for costurando tudo isso de alguma maneira. Por quê? Porque vai buscar os recursos dentro de si que precisa. Então isso é uma das coisas bem interessantes aí. Então, a minha recomendação para vocês, eu vou até autorizar o Brasil de passar para vocês essas transparências, se vocês quiserem, fazer isso aqui com calma, com tranquilidade, né? E devagarzinho, não precisa fazer correndo, pode ser um por dia, né? Trabalhar bem esses pressupostos em relação a qualquer coisa que vocês queiram na vida de vocês. Porque com isso vocês já vão estar botando a PNL para funcionar na vida de vocês de forma bastante significativa. Círculo da aprendizagem, já que é uma palestra sobre PNL e educação. Isso é uma outra coisa que a PNL nos mostra. Existe um momento, em relação ao conhecimento, em que você não sabe que não sabe. Né? Houve uma época na minha vida que eu não sabia que existia programação neurolinguística. Houve uma época na minha vida que nem existia, que eu já era vivo e não existia programação neurolinguística. Então, eu nem sabia que não havia algo, ou que havia alguma coisa para eu poder estudar. Então, essa é a fase do conhecimento em que você não sabe de alguma coisa,
que existe, que pode ajudar você em relação a alguma coisa. Ela é chamada de incompetência inconsciente. Ou seja, você é incompetente no sentido de não ter a competência, e isso é um processo inconsciente. Você está alheio, completamente alheio a alguma coisa que pode ser importante para você. A próxima etapa nisso é a incompetência consciente. É quando eu sei que existe alguma coisa, mas eu ainda não tenho domínio sobre isso. Eu ainda sou incompetente em relação a isso, mas eu já sei que há algo para aprender. Né? Por exemplo, vocês aqui, vamos supor que vocês se interessem pelo assunto e queiram estudar mais. Vocês estão conhecendo o assunto, eu imagino. Então vocês sabem que há alguma coisa para aprender e vão aprendendo agora sobre PNL, educação consciente. Inconscientemente, nessa dupla indução de línguas aí e tal, né? Mas ainda é alguma coisa distante da vida de vocês, mas vocês já sabem que há alguma coisa para aprender, há algo que vocês podem usar na vida de vocês. Assim como os estudantes com que vocês vão trabalhar, por exemplo, que for professor, tradutor aqui, né? Há algo que alguém lá não sabe, eu vou traduzir para alguém alguma coisa que alguém lá não sabe e que eu vou ser agente disso, eu vou participar desse processo. A outra etapa é a competência consciente. Eu já sei que sei. Eu estou estudando, eu estou aprendendo as ferramentas, eu estou colocando em prática na minha vida, mas eu ainda não tenho muito domínio sobre isso. O que eu acho interessante, bacana aí, é a metáfora da pessoa que está tendo aula de motorista. Ok? Então, a pessoa que está tendo aula para se tornar um motorista, né? Então, ele entra no carro, né? Daquela maneira assim, nada mais existe no mundo, você ir no volante, né? E ele sabe que tem que botar o pé no pedal, que tem que alternar os pés, e tem a embreagem, e tem o acelerador, né, e tal. Mas ele ainda não sabe direito botar aquilo para funcionar e fluir na vida deles. Então, mas ele está aprendendo, então ele já está competente, está começando a adquirir competência, ele já está consciente das ferramentas que estão disponíveis, mas aquilo é um mistério para ele ainda, né? Alguma coisa que ele não está fluindo ainda, não tem maestria. E a maestria justamente é a competência inconsciente. Ou seja, quando você vai lá e dirige sem se dar conta. É a pessoa que dirige muitas vezes, ela nem lembra o caminho que ela fez, mas ela chegou em casa. Eu costumava dizer no passado, depois que eu voltava de algumas festas, eu dizia assim, ainda bem que o carro sabe o caminho de volta. Justamente porque às vezes eu estava tão distraído com alguma coisa, etc., né, que o carro sabia o caminho de volta. Por quê? Porque eu não precisava pensar em dirigir, nem pensar qual o caminho que eu tinha que utilizar para chegar lá agora. Né? Então a coisa acontecia, a maestria. Né? Então nesse ponto aqui a coisa flui por você. É chamada competência inconsciente. Né? Você não se dá conta do quanto que você sabe e deixa aquilo fluir na sua vida de uma maneira geral. E é muito importante para pessoas envolvidas tanto na aprendizagem como agentes ou como sujeitos estarem conscientes aqui desse ciclo e utilizarem esse ciclo aqui da melhor maneira nas suas vidas. Ok. Uma outra coisa de extrema importância também dentro da programação neurolinguística são os sistemas representacionais. São os canais que nós utilizamos, porque todos nós temos esses sistemas todos funcionando dentro de nós, mas nós tendemos a nos especializar em um ou dois deles, principalmente um mais forte, o outro um pouquinho mais abaixo, e temos alguns outros que ficam um pouco bem mais para baixo. Claro que o objetivo da programação neurolinguística é incentivar que tudo isso aqui funcione harmonicamente. Mas, de fato, quando você for lidar com o seu professor ou for lidar com o seu aluno, você vai encontrar pessoas que estão especializadas em alguns desses sistemas. Tem aquele velho ditado que se fala na educação que a gente ouve por aí, do Joãozinho que está lá diante da professora e a professora faz uma pergunta, o Joãozinho olha para o teto e a professora diz assim, Joãozinho, não olha para o teto porque a resposta não está no teto, mas para ele está, porque ele é visual. Ele é predominantemente visual, e a pessoa que é muito visual olha muito para cima, o que gera muitas imagens na mente. Então, a resposta para o Joãozinho está no teto.
Então isso é extremamente importante que você conheça e você use tudo isso aqui. Né? E principalmente o professor e o agente da comunicação da educação que vai lidar com pessoas diversas, é importante que ele fale em todas essas línguas.